Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Elizabeth, certo? Sou professora da Escola David Trindade, professora de História. E hoje nós vamos ter uma aula, História. Ora, o que é História? Quando a gente fala de História, a gente remete a quê? Ao passado, a coisas antigas como os egípcios, certo? Aqueles povos que mumificavam os seus faraós, né? Nós vamos lembrar do tempo dos deuses gregos, de Roma, da pré-história. Então, e o que é a história? Ora, a história é dos heróis. Foram os heróis que fizeram a história, como Dom Pedro. Não foram eles que fizeram a história. Todos nós fazemos essa história. Os índios, o cidadão comum, o cortador de cana, que a gente chama de boia fria, os escravos, os libertos, Tiradentes. Quem nunca ouviu falar de Tiradentes? Todas essas pessoas construíram, fizeram a história. Ora, como é que se constrói essa história? Essa história, ela é construída pelas personagens. Nós dizemos que nós somos agentes da história. E o que é então história? Todo mundo fica imaginando. Ora, existem os historiadores, aquelas pessoas que começaram a escrever a história. E eles vão dizer o seguinte: nós temos dois historiadores de referência, que são historiadores franceses, como Marc Bloch e Lucien Febvre. Marc Bloch vai dizer o seguinte: a história é a ciência dos homens no tempo. Quando eu digo ciência dos homens no tempo, eu vou dizer o quê? Homem aí, gente, é ser humano, não é o homem sexo masculino, tá? Então, é o ser humano em um tempo. Já Febvre, ele diz o seguinte: a história é o processo de mudança contínua da sociedade humana. Aí nós vamos ver o quê? O nosso Aurélio, aquele antigo dicionário Aurélio, certo? Ele vai dizer que a história é narração metódica dos fatos ocorridos da vida dos povos, em particular, e na vida da humanidade. E aí nós vamos ver o quê? O nosso historiador brasileiro de referência, Sérgio Buarque de Holanda. O que o Sérgio Buarque de Holanda diz sobre a história? Ora, para Sérgio Buarque, a história é o estudo do que os homens do passado fizeram, da maneira pela qual viviam e das ideias que eles tinham. Então, para essas pessoas, esses grandes estudiosos, eles dizem que a história é a história da humanidade. E aí, nós fazemos um resumo geral dessas ideias do que é a história. Ora, eu penso que a história é o estudo que os pesquisadores fazem dos seres humanos em diferentes épocas. Diferentes épocas. Mas que épocas eram essas? Nós vamos ver. E aí, quem é que fez essa história? Como é que se construiu esta história? Todos nós, você, eu, o gari, o médico, o trabalhador rural, todos eles fazem a história. Nós, seres humanos, fazemos a história. E aí, para que então serve história? Geralmente as pessoas dizem, história é coisa do passado. Eu não quero estudar isso. Gente que já morreu, professora. E eu estudar? Mas aí tem uma questão. A história, ela deve servir como um instrumento de consciência dos humanos, dos homens, para a tarefa de construir um mundo melhor e uma sociedade mais justa, evitando erros do passado e construindo novas ideias, novas perspectivas de vida, certo? E aí, para se escrever a história, o que é que eu preciso para escrever a história? Não sei.
eu pegar e perguntar às pessoas? Também. Mas a gente, historiador, divide em 2 pontos as fontes históricas. As fontes históricas, elas estão em materiais e imateriais. Ora, por exemplo, nós temos aqui o jornal. O jornal é uma fonte histórica. Você pode ir há muitos anos atrás e pesquisar sobre o que aconteceu numa determinada época, numa determinada data. Nós temos as revistas. As revistas também, elas vão trazer fatos históricos que nós podemos pesquisar. Os livros são ricos, gente. Hoje em dia tudo é na internet, mas os livros são base justamente de conhecimentos, de registros históricos. Nós temos cartas. Quem hoje escreve carta? Quase ninguém. Essas cartas antigas, por exemplo, nós temos aqui uma carta da Segunda Guerra Mundial, certo? Essa carta foi de um tio meu, ele era soldado de guerra. E ele escrevia para o meu pai, tá vendo aqui, ó? Itália, 7 de fevereiro de 1945. Com isso, eu posso saber o que acontecia naquela época, na guerra. Outras cartas também, de diferentes épocas. Dinheiro serve? Claro! Nós vamos estudar a economia daquela época, daquelas pessoas. Ah, coisa muito comum, que nós adoramos. Inclusive, até as nossas selfies. Retratos são fontes históricas. Retratos antigos, retratos atuais. Tudo isso trata de fontes históricas. Essas fotos, por exemplo, nós temos aqui algumas fotos. Essas fotos são fotos aqui da Paraíba, de São Mamete, de um sítio arqueológico. São desenhos pré-históricos. Então, todas essas fontes são fontes materiais. Professora, e as imateriais? As imateriais são justamente aquelas manifestações culturais. Música é uma fonte histórica imaterial. Ela vai retratar uma época. Ela vai manifestar justamente a perspectiva das pessoas daquele momento. E vai também determinar determinadas músicas. Ela vai contar fatos, acontecimentos daquela época. Então, nós temos a história contada, a história relatada. Essa história contada, essa história relatada, geralmente elas são transmitidas por pessoas mais idosas. E o hábito dessas pessoas estão justamente em tribos de comunidades negras, principalmente na África. Nós temos os indígenas, eles transmitem, eles têm o hábito da oralidade. E isso é uma fonte imaterial. Nós temos a capoeira. Quem aqui não já dançou ou lutou a capoeira? Não é isso? Isso também é uma fonte imaterial. O frevo, eu como pernambucana não poderia deixar de mostrar o nosso frevo, o maracatu. Isso são expressões, são fontes imateriais. A quadrilha, que é uma coisa muito comum aqui no Nordeste. E as lendas, parlendas do folclore, como curupira, lobisomem, mula sem cabeça, o saci-pererê, todas essas são fontes imateriais. Então, todos esses personagens, todas essas manifestações são fontes imateriais. As lendas, as parlendas, são fontes imateriais. O curupira, o lobisomem, a mula sem cabeça, o saci-pererê, a iara, o boto rosa, todos esses são fontes imateriais. E aí, com essas fontes, nós construímos a história. O que seria construir? Nós escrevemos a história. Mas tem um detalhe, a história, ela lida com o tempo. A história,
é a ciência do tempo, certo? E aí, como é que a gente vai saber as pessoas antigas, como eles lidavam com esse tempo? Primeiro, no início, os seres humanos, eles utilizavam os ciclos da natureza para identificar o tempo. Sol nasceu, dia. A lua apareceu, noite. Então, essa questão de dia e de noite era muito importante para eles. Pelas fases da lua. Ora, quem nunca viu, quem conhece algum pescador, já ouviu falar que eles se orientam pela tábua de maré a partir das fases da lua. O trabalhador rural, ele vai saber qual é a melhor fase da lua para plantar determinadas sementes. Então, essa tradição ainda a gente se perpetua e a gente ainda vê algumas pessoas. Quem já disse, mulher, não corta teu cabelo na lua minguante, senão teu cabelo não cresce. Então, essas visões foram sendo transmitidas por uma fonte imaterial, que é a transmissão oral, que a gente também chama de história oral. Mas veja o seguinte, nós vamos ter aí a questão do tempo, e esse tempo, os primeiros momentos de marcar o tempo vai ser por um relógio. Ora, professora, e tinha relógio naquela época? Não. Os egípcios vão ser aqueles povos que mumificavam os seus reis. Eles vão criar um relógio do sol. E vocês sabiam que aqui na Paraíba tem um relógio do sol? Tem sim. Nós temos um relógio do sol ali bem próximo à estação ferroviária, certo? E aí tudo vai ser marcado pelo tempo. Esse tempo a gente diz que é um tempo cronológico. Esse tempo cronológico que a gente vai ver, ele vai ser dividido e vai se criar um calendário. Os primeiros povos a criar calendário vão ser os egípcios. Então, nós temos aí o calendário egípcio. Do lado, nós temos um calendário maia. E esse calendário, para que servia? Ele vai se dividir e vai apresentar justamente os dias, os meses, os anos, a semana. A história trabalha com isso. A história trabalha com o tempo. E aí, nós, historiadores, trabalhamos com as décadas, os séculos e milênios. Esses são pontos principais. Mas aí nós temos o seguinte: existe apenas um calendário? Não. Existem outros calendários. Povos que seguem um calendário diferenciado. Por exemplo, temos o calendário judeu. Os judeus, eles criaram um calendário e o seu calendário é datado com base na criação do mundo. Um episódio bíblico narrado pelo Torá. A Torá, gente, é como se fosse a Bíblia dos judeus. É o livro sagrado dos judeus. Então, eles vão fazer uma equivalência da data 7 de outubro de 3760 antes de Cristo. E aí é um calendário cristão, baseado justamente pelo pôr do sol, certo? O nosso calendário é um calendário baseado na questão do dia, do nascer do sol. Outros povos que usam um calendário diferenciado são os muçulmanos. Os muçulmanos datam justamente sua civilização a partir da Hégira, que é um evento marcado pela fuga do profeta Maomé, certo? Que é o fundador da religião islâmica. E aí ele vai marcar justamente a sua viagem de Meca para Medina, cidades sagradas pelos muçulmanos. O início do calendário muçulmano ocorre no ano do nosso calendário,
que foi o ano de 622 do calendário cristão. Por fim, o calendário cristão. Dionísio é quem vai criar essa questão do calendário cristão. E ele tem justamente o quê? Base principal, nascimento de Cristo. A partir do momento em que Cristo nasceu, a história vem acontecendo. E aqui Cristo nasceu. Então esse é o ano 1 do nosso calendário. Por exemplo, quantos anos Cristo teria se ele estivesse vivo? 2020 anos. É o nosso calendário. Então, nós seguimos justamente esse calendário. Ele é marcado justamente por siglas. E essas siglas vai ser AC, que seria antes de Cristo. Sempre quando eu vou falar em alguma época da história que seja antes de Cristo, eu vou ter que botar a data e colocar o A e o C. Se for depois de Cristo, eu vou botar DC. E é justamente como a gente trabalha. Mas geralmente, toda vez, professora, que eu vou botar a data depois de Cristo, não é obrigatório. Por quê? Porque quando a gente bota, hoje são 5 de junho de 2020. Geralmente eu não boto DC, porque se deduz que depois de Cristo não é necessidade. E aí, a história, trabalhando com este calendário, foi necessário ela se dividir. Ora, desde a pré-história até os dias de hoje, nós temos que estudar essa história. E como fazer essa história? Como estudá-la? Era necessário muito tempo para a gente estudar. Era necessário, então, dividir esse tempo para a gente trabalhar. E aí nós vamos ter a divisão. Essa divisão, gente, não é muito aceita por alguns historiadores, mas ela é básica. E aí a gente sempre utiliza. Nós vamos ter, antes de Cristo, o período da pré-história até a Idade Antiga. Na Idade Antiga é justamente quando Cristo nasce. Então, nós temos o ano 1 do calendário cristão. E aí vai seguir a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Essa divisão da história é uma divisão ocidental. Então, eu vou ter a pré-história, que é justamente o período em que os primeiros povos surgiram na história, certo? E aí, a história antiga, ela é marcada justamente por um grande fato, que é a criação da escrita. É quando os povos vão criar uma forma de registrar, marcar aquele momento, deixando os seus registros de alguma forma, certo? E aí, nós vamos ter a Idade Antiga, que ela vai datar cerca de 3.300 a.C., certo? E vai percorrer toda a história dos povos antigos. Logo, logo, nós vamos ter a Idade Média, certo? Que vai datar justamente no século V, em 476, que é a queda do Império Romano. O Império Romano foi invadido por vários povos. Esses povos eram os povos bárbaros. Então, a Idade Média, ele começa no século V e vai até o século XV. No século XV, mais ou menos em 1453, nós vamos ter a tomada de Constantinopla. E aí, os turcos tomaram Constantinopla. Inicia a Idade Moderna. A Idade Moderna também é conhecida pela a Idade da Era Revolucionária, porque nós vamos ter várias coisas diferentes, como o Iluminismo, a Revolução Industrial e vários outros fatos super interessantes. E, por fim, em 1789, nós vamos ter a Idade Contemporânea. Essa Idade Contemporânea, ela vai marcar até os dias de hoje. Bem, pessoal, é isso que eu tenho para passar para vocês. Espero que tenham gostado. E aí, gente, terminando toda essa divisão do tempo, nós temos uma atividade, um exercíciozinho que eu deixei para vocês praticarem e para conhecer, ver justamente uma revisão sobre a construção da história. Obrigada!